Oi gente, eu sou a Marina e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre sustentabilidade na moda. Você já deve ter ouvido por aí, né, que a indústria da moda é uma das indústrias que mais polui no mundo. E essa indústria, ela polui em vários sentidos, justamente por conta dessa complexidade e quantidade de processos que tem na moda. Então, quando a gente pensa na poluição na indústria da moda, a gente pensa desde quando o produto ali está sendo produzido, né, o processo de extração ali, quando vai ser produzido o fio, ser produzido o tecido. Tanto os processos que ocorrem ali durante a produção do produto, como também no descarte, que é quando o produto já está ali com o consumidor. Então, como são muitos processos e envolvem várias pessoas, é difícil até, né, falar isso sobre sustentabilidade na moda em um só vídeo, mas para poder resumir esse vídeo para vocês e poder trazer um assunto que engloba e faz a gente entender um pouco mais sobre a importância de estudar esse tema, vou falar um pouco sobre o ciclo de vida das roupas. Então, quando a gente pensa no ciclo de vida de uma peça de vestuário, primeiro a etapa é a produção dos fios, né, a produção das fibras e dos fios. Então, essa é a primeira etapa desse ciclo de vida. Depois que as fibras, os fios, elas se transformam ali em tecido, a gente pensa na parte do design, que é a parte que a gente, como designer de moda, trabalha bastante, né? Que é quando a gente vai fazer todo esse planejamento. A gente vai fazer essa pesquisa, né, do que a gente vai fazer, a gente vai propor a coleção, a gente vai pensar nas peças. Então essa é a parte do design. Na parte do design também, depois da gente pensar as peças, planejar as peças, desenhar as peças e levar essas peças para serem modeladas, elas vão ser produzidas, né, aquele protótipo, para que a peça ela vá para a prova de roupas para ver se está tudo ok, se precisa fazer algum ajuste, para depois ela ir para a parte da produção. Então na produção é a etapa que as peças vão ser confeccionadas e depois das peças confeccionadas a gente vai para a parte de logística e distribuição, que é quando as peças elas vão ser distribuídas ali nas lojas para o ponto de venda. Depois das peças estarem no ponto de venda, as peças são vendidas, né? Então aí que entra o consumidor, que é quando nessa etapa, depois que elas são vendidas, é a etapa de uso das peças, que é quando o consumidor vai usar, vai lavar, vai secar, vai passar, que é essa fase que a gente chama de fase de uso da peça. E depois o fim da vida útil da peça, né? Que é quando ela vai ser descartada. Então esse resumidamente seria o ciclo de vida de uma peça de vestuário. Agora, como é que a sustentabilidade entra aí nesse meio? Então, quando a gente pensa em estudar sustentabilidade na moda e entender mais sobre a sustentabilidade, é importante que a gente estude esse ciclo, que a gente entenda um pouco desse ciclo de vida. Porque entendendo esse ciclo, a gente vai ver que não é só uma etapa, não é só quando a gente pensa em sustentabilidade. Muitas vezes a gente pensa, não é pensar em tecidos ecológicos, não é só pensar em tecidos ecológicos, em tecidos naturais, isso também é importante. Mas a gente tem que entender que esse ciclo de vida envolve vários processos. Então, como é que a gente pode implementar e pensar a sustentabilidade em cada um desses processos do ciclo de vida, de forma que eles sejam mais sustentáveis e que eles contribuam trazendo um menor impacto. Porque às vezes, quando a gente fala de sustentabilidade, na faculdade mesmo a gente tinha algumas discussões desse tipo. As pessoas pensam que são coisas grandiosas também, que precisam ser feitas, precisam ser mudadas ali na empresa. Em alguns aspectos sim, mas só que em outros aspectos, principalmente, né, quem tem uma marca menor, você pode começar olhando esse ciclo. O que dentro desse ciclo pode melhorar para ser mais sustentável? Qual dessas etapas de produção na parte do design, por exemplo, né? Na parte do design, como é que isso pode melhorar? Na hora que eu estou ali produzindo e pensando na minha peça, eu estou pensando ali no quanto de tecido aquilo vai desperdiçar? Quando ele for para a produção, como é que vai funcionar? Quantas vezes eu tenho que fazer aquele protótipo ali e levar para a prova de roupa? Precisa ter muito retrabalho ou não? Você pensando em coisas pequenas, assim, já vai ajudar a contribuir na sustentabilidade. Então, por isso que os estudiosos desse tema falam sobre pensar nesse ciclo de vida, sobre entender o ciclo de vida, porque cada ação que você toma, que vá melhorando, que vá otimizando e vá tornando mais sustentável, vai ajudar nesses impactos. E quando a gente fala da sustentabilidade, a gente não está só falando de impactos ambientais. A sustentabilidade ela possui um tripé, que é o ambiental, o social e o econômico. Tem um autor que ele fala muito sobre esse tripé, eu vou até deixar indicado o livro dele aqui, que ele explica como funciona, mas ele fala que a sustentabilidade possui esse tripé. Então a sustentabilidade não é só o meio ambiente, é pensar no meio ambiente, é pensar também na sociedade, é pensar em condições mais justas de trabalho, é pensar nas ações que a sua empresa, que as empresas de moda elas fazem, né, em relação à comunidade também, à inclusão, à diversidade e a outros pontos também, de salários justos, por exemplo.
e também pensar no econômico, como aquilo vai ser economicamente viável para a empresa, porque não adianta só funcionar no ambiental, mas no social e no econômico não funcionar e vice-versa. Por isso que chama tripé da sustentabilidade. Então a gente falou um pouquinho aqui do ciclo de vida e a gente falou das empresas. Mas tem uma etapa do ciclo de vida, como eu falei com vocês, que é a fase de uso, que é a etapa que os consumidores que adquirem ali aquela peça. Então, nessa etapa também é responsabilidade dos consumidores contribuírem com a sustentabilidade, porque na fase de uso é a fase que você vai estar usando a peça, né, como o próprio nome já diz, é a fase que você lava, que você seca, que você passa. Então, pensar na peça, ter esses cuidados com a peça também vai contribuir com que ela dure mais tempo. E ela durando mais tempo, você também vai estar pensando de uma forma mais sustentável. Quando você consome de uma forma mais consciente, você também está pensando e contribuindo com a sustentabilidade. E quando você não usa mais aquela peça, o destino que você vai dar a essa peça, se você vai simplesmente descartar, ou se você vai reciclar, se você vai doar, o que você vai fazer com essa peça nesse pós-uso seu, também é uma forma de pensar de uma forma mais sustentável. Eu falo isso porque o desperdício é uma das causas maiores também de poluição, né? O tanto de peças que são desperdiçadas. Eu vou deixar linkado aqui para vocês alguns documentários e alguns vídeos que falam sobre o desperdício de peças e tratam esse assunto de sustentabilidade na moda, falando tanto de empresas como também dos consumidores, né? Porque pensar a sustentabilidade não é só responsabilidade de um lado, não é só responsabilidade da empresa, também é responsabilidade de nós como consumidores estarmos, além de atentos, de contribuirmos com a sustentabilidade, com um consumo mais consciente, de entender o impacto daquilo que a gente veste, né? No caso da moda. Eu fiz um resumo aqui para vocês, mas além dos vídeos que eu vou deixar linkado, eu vou deixar para vocês também 3 movimentos que é muito interessante de vocês conhecerem, para vocês entenderem um pouco mais sobre sustentabilidade na moda, os impactos da indústria e como é que esses movimentos estão avançando em relação ao desenvolvimento sustentável, mais especificamente da moda. Primeiramente, eu vou deixar linkado aqui o canal do Global Fashion Agenda. Os vídeos são em inglês, mas você pode traduzir também. O Global Fashion Agenda, ele trabalha pensando numa sustentabilidade, né, para a indústria da moda. Ela traz várias conversas com empresas, vários debates. Tem a agenda, que é a CEO Agenda, que também debate as prioridades da indústria da moda para que ela seja mais sustentável, então eu vou deixar linkado aqui para vocês. Eu também vou deixar linkado o site do Fashion Revolution, que é outro movimento também que surgiu depois de um desastre que aconteceu em Bangladesh, por conta dessas condições de trabalho, e que fala também sobre a sustentabilidade na moda e como deixar essa indústria mais transparente, a importância disso. Então também vou deixar linkado aqui e é interessante vocês entenderem e conhecerem um pouco mais desses movimentos, porque vai ajudar nos estudos de vocês, e tanto se vocês querem estudar isso na moda, né, no trabalho, como profissão, como também de entender, né, o seu papel como consumidor. Então é esse o vídeo de hoje, eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, não deixe de me seguir no Instagram e não se esquece de curtir aqui e também se inscrever aqui no canal, que toda quarta-feira, meio-dia, tem vídeo novo. Até semana que vem!